Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, enfatizando hoje a última parte desse capítulo. Então hoje estaremos concluindo esse capítulo 24. Então eu quero direcionar você para os versículos 45 a 51. Vamos ler então a bendita palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, e lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus aqui nessa parábola continua a temática da vigilância. Ele retoma essa temática falando de um contraste. Ele está contrastando um servo fiel e prudente com um servo mau e negligente. É certo que o servo fiel e prudente é aqui a figura de um cristão, de um crente em Jesus, que é fiel a Ele, que obedece seus mandamentos, que faz a sua vontade e que no tempo certo será recompensado por isso. Mas alguns tendem a pensar que o servo mau é também possivelmente um crente que vai ser punido por Jesus porque devia fazer certas coisas corretas e não faz. Mas o que o texto indica é que realmente Jesus está falando aqui de um termo um pouco mais geral, e ele está falando não de um servo mau que ouve a palavra de Deus, ou seja, um servo de Deus, mas uma pessoa que tem algum conhecimento de Deus, uma pessoa de quem Deus espera realmente que ele responda positivamente àquilo que Deus fez, mas não o faz. Mas vamos então analisar a primeira parte do nosso trecho aqui, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Jesus usa uma situação daquela época, por exemplo, de um homem que é dono de muitas posses e que deixa na mão de um encarregado todos os outros servos e servas e todos os bens que lhe pertencem, para depois, no momento certo, requerer desse encarregado aquilo que lhe é de direito, a prestação de contas, o dinheiro ou os bens que ele tem, esperando que aquele encarregado cuide bem de suas coisas, trate bem os seus servos e faça com que as suas coisas sejam bem gerenciadas. Por isso o texto diz assim no verso 46, bem-aventurado, feliz é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, achar aquele servo, aquele encarregado fiel, achá-lo como um bom encarregado. Feliz é essa pessoa. E Jesus ainda diz, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Há aqui uma promessa. Certamente essa conotação aqui é uma conotação espiritual. Jesus está usando como analogia uma história humana do encargo de um servo dos bens de alguém para que ele cuide, mas a conotação é espiritual, ou seja, nós não estamos de maneira alguma falando aqui de algum tipo de promessa para nós que seja de ordem material, de bênção material, embora realmente Deus deseja
abençoar algumas pessoas com bens materiais. Mas esse não é o ponto aqui. O ponto é que Deus deseja nos encontrar fiéis com relação a tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. O que nos diz, por exemplo, o texto de Mateus, o próprio texto de Mateus, lá no capítulo 28, nós vamos estudar daqui uns dias. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho mandado. Essa é a ordenança de Jesus. Jesus nos deixou um encargo de cuidarmos da sua igreja, de levarmos a sua mensagem, de pregarmos o evangelho, de fazermos o bem às pessoas, de espalhar o amor de Deus. Essa é a nossa tarefa. É isso que nos foi confiado pelo Senhor Jesus. E então Ele espera que nós estejamos fiéis. Ele espera nos encontrar fiéis. Ele espera nos encontrar trabalhando, honrando o seu nome e fazendo aquilo que Ele nos deixou para fazer. De certa maneira, você e eu, todos nós, fomos encarregados de uma missão que Ele nos deu. Ela tem algumas tarefas específicas e ela tem algumas tarefas gerais que se aplicam a todos os cristãos. Mas o que nós devemos ser é aquilo que Jesus disse lá no começo do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Vocês são sal e luz do mundo. Nós temos que levar a luz de Deus para as pessoas. Nós estamos aqui para salgar, para evitar que essa terra corrompida se corrompa de vez, levando a mensagem pura do Evangelho. Essa é a nossa tarefa. E se fizermos assim, Jesus nos diz aqui, somos bem-aventurados, somos abençoados, somos felizes, porque ao sermos encontrados fiéis, essa promessa então vai se aplicar a nós. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Essa é a promessa, esse é o galardão, esse é o prêmio, como diz Paulo lá em Filipenses, o prêmio da soberana vocação em Cristo, a nossa salvação e o nosso galardão. Mas Jesus, continuando essa história, faz aqui um contraste e apresenta a figura de um servo mau, negligente. Veja então o que diz o verso 48, mas se aquele servo, sendo mau, continua Jesus dizendo, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É certo que se nós pensarmos em uma pessoa que está, por exemplo, na igreja, uma pessoa que conhece a mensagem do Evangelho e que talvez se declare cristão, de alguma maneira, certamente esse texto pode se aplicar a essa pessoa. Mas, seguindo o entendimento do nosso querido Craig Blomberg, o autor que a gente sempre consulta para os nossos estudos, eu concordo com ele quando ele diz que, na verdade, Jesus está falando das pessoas como um todo, do mundo como um todo. Deus deixou esse mundo para que o homem cuidasse. Assim como Deus faz nascer o seu sol sobre todas as pessoas, assim como Ele faz vir a chuva para todas as pessoas, Deus deixou uma responsabilidade para todas as pessoas. Deus deixou uma missão para todos os humanos, cuidar da criação. Deus espera que o homem reflita o próprio fato de que ele foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Nós precisamos nos lembrar que não são apenas os crentes que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma realidade de toda a humanidade. Ou seja, de uma maneira muito real, Deus também espera que todas as pessoas façam aquilo que Ele criou que Ele as criou para fazer. E é lógico, Ele espera que todas as pessoas um dia conheçam dEle, ouçam a sua mensagem, ouçam falar do seu Filho Jesus e creiam
e o busquem e o amem. Mas se essas pessoas forem negligentes, como o texto diz aqui, verso 49, passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Justamente por causa desse final do texto é que realmente nós percebemos que Jesus não estava aqui falando de meros crentes que em algum momento podem até desobedecer, ou pelo menos, por exemplo, podem pecar e, se por exemplo não tiverem tempo de se arrepender, vierem a morrer dessa condição. Não é a isso que Jesus está falando. E não é a isso que Jesus está se referindo, melhor dizendo. Jesus aqui está se referindo à humanidade como um todo, especialmente aqueles que não o conhecem e que vão receber justamente a paga, a recompensa pelas suas ações. Se a recompensa do justo é a fidelidade, por sua fidelidade, é a promessa de Deus de estar com ele, a recompensa do ímpio que proceder mal é o lugar de castigo, como diz o verso 51. É o lugar onde haverá choro e ranger de dentes, que é aqui uma referência ao próprio inferno, ao lugar que, segundo a Bíblia diz, está reservado ao diabo e seus anjos. Jesus fala isso especificamente no próximo capítulo de Mateus, no capítulo 25. Não é um lugar para os humanos, mas infelizmente muitas pessoas, ao rejeitarem a Deus, escolhem justamente esse fim. Pessoas que ouvem falar de Jesus, pessoas que ouvem a respeito de Deus, pessoas que têm dentro do seu coração o próprio discernimento do bem e do mal que Deus colocou em suas vidas e que rejeitam a Deus, que ignoram a Deus. Essas pessoas um dia sofrerão as consequências do seu mal. Essas pessoas, elas irão prestar contas a Deus de todos os seus feitos. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está a ouvir esse programa, você deve se aperceber, você deve se lembrar, ou deve saber desse fato, de que todos nós, crentes e não crentes, iremos prestar contas a Deus por tudo que fizermos. O crente, embora salvo, também vai prestar contas de seus feitos, por exemplo, a sua motivação, o seu serviço. E aqueles que não são crentes vão prestar contas a Deus do porquê o rejeitaram, do porquê, ao ouvirem do seu amor, ao ouvirem falar de Jesus, ao ouvirem uma porção da palavra de Deus, não deram ouvidos, não se converteram do seu pecado, não buscaram a Deus. Pessoas egoístas, pessoas egocentristas, pessoas arrogantes que rejeitam a Deus, um dia hão de comparecer perante a Ele e prestar contas de tudo o que fizeram nessa vida. Nós chegamos ao final de mais um capítulo. No nosso próximo encontro nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Já no finalzinho estaremos no capítulo 25 e vamos continuar então para finalizar o nosso estudo juntos. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.